Então vamos lá, galera. Vamos continuar a nossa aulinha, tá? Nessa segunda parte, a gente vai trazer os conflitos da segunda metade da Idade Contemporânea. Aqui, para a gente ser mais didático e compreender com facilidade esse período, a gente tem que pensar o seguinte: cada revolta, cada acontecimento que eu vou explicar ao longo da aula é como se fosse uma cena numa peça de teatro, tá? Os envolvidos aqui, que nem a gente tem o Che Guevara, Mao Tse Tung, eles vão ser os atores. E o cenário lá no fundo, né, que a gente vai ter, vai ser o seguinte: a Guerra Fria, tá? Então, o pano de fundo de tudo que está acontecendo aqui é a Guerra Fria, tá bom? Tenham isso em mente, que vai facilitar tanto para vocês entenderem ao longo da aula, quanto na hora de resolverem as questões, que vai estar sempre relacionado às consequências, às causas da Guerra Fria, o envolvimento dos Estados Unidos e da Rússia, socialismo, tá? Aqui eu trouxe primeiro essa linha do tempo, só para a gente se situar o que é a Idade Contemporânea, tá bom? E aí ela começa lá com a Revolução Francesa, a queda da Bastilha, né? E vai seguindo. E aí, ó, a gente tem que lembrar o quê? Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, período entre guerras, e aí vem a Guerra Fria, tá? E aí, logo que começa a Guerra Fria, eu assinalei aqui, ao longo de toda a aula eu vou usar essa linha como referência para vocês saberem o ano, mais ou menos, e em que pé que a cronologia estava seguindo. Começam a acontecer, aqui, igual traz aqui, capítulos da descolonização afroasiática. Tá? Então, a nossa primeira parte da aula vai ser sobre isso. Guerra da Indochina é um episódio muito específico, tá? Que para o Enem e para outras provas eu acho muito improvável de cair. A não ser quem faça uma prova específica de segunda fase, mas esse ano a Unesp já não vai fazer segunda fase, né? E eu acho que quando a maioria presta Unesp, não sei se todo mundo presta FUVEST ou não, mas isso é muito específico, mais difícil de cair, tá? Então, vamos lá. Então, como eu já falei, a gente tem que estar atento ao contexto, né? A descolonização afroasiática vai começar nesse período entre 1950 e 1960, que está logo depois, né, no final da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria. E o interessante é que são mais de 40 países, né, tanto no continente africano quanto asiático. Depois, no próximo slide, a gente vai ver no mapa com mais clareza quem eram eles, conseguiram conquistar suas independências. Só que quando a gente vai analisar isso, a gente tem que ter calma. Porque, primeiro, quais foram as causas para isso? Por que eles estavam conseguindo essas independências só agora? Tá? E aí a gente tem que atentar ao contexto. Com a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos saiu muito fortalecido, tanto economicamente como na questão de influência. Né? Vocês veem isso às vezes em geografia, chama-se soft power, que é como se fosse o poder cultural, a abrangência. E os Estados Unidos, com o capitalismo, com aquela onda de potência, ele conseguiu se impor muito mais. Tá? Algo que a União Soviética vai ter que correr atrás nesse primeiro momento. Então ela vai ter que buscar aumentar a sua área de influência. Porque qual era a órbita de influência da União Soviética? A Europa Oriental. Tá? Ali para a Ucrânia, aqueles países ali, para aquele lado. Então ela vai buscar aumentar e aí vai expandir para a Ásia e para a África. Aqui, ó, eu coloquei o seguinte: enfraquecimento da França e da Inglaterra. A França, principalmente, estava arrasada, porque os alemães ocuparam, eles invadiram Paris,
A França foi extensamente bombardeada, então assim, perdeu suas indústrias, a população estava arrasada, tinha perdido mão de obra. A Inglaterra também, só que ela ainda saiu um pouco melhor do que a França da guerra, né? Só que esses dois países estavam enfraquecidos. E aí as suas colônias vão ver o seguinte, ó, eles estão fracos, então agora é o nosso momento, tá? Só que aí tem um porém. As potências não são ingênuas. Elas vão perceber o seguinte: ah, nós estamos fracos, vamos perder as nossas colônias. O que que a gente pode fazer para que a perda seja a menor possível? Então, o que que eles vão fazer? Eles vão se aliar às elites locais e vão conceder a independência em troca. Por exemplo, ó, a gente deixa vocês da elite dominarem o território, dominarem o comércio, exercerem o poder, mas vamos manter o comércio. Vamos comprar uma coisa que eu produzo, eu compro a sua matéria-prima, eu vendo meus manufaturados. Tá? Então essa foi a forma que eles encontraram de que o seu prejuízo fosse o menor possível. E no outro lado, a gente tem o que? Como eu falei, os Estados Unidos no âmbito capitalista tinha um soft power muito forte, a União Soviética já não tinha tanto. Mas nesses países que estavam procurando a sua independência, eles tinham grande inspiração. Então eles usavam o socialismo como referência. Os companheiros de guerra eles chamavam os camaradas, né? Tinha o lema lá socialista, camaradas unidos. O projeto de governo deles muitas vezes era de implantar um governo socialista, tá? Então a gente tem que ter isso em mente. Dando continuidade, aqui ó, eu trouxe o mapa para vocês verem a maioria desses países. Só que aqui no caso são as 29 nações, né, recém-criadas, que organizaram essa conferência de Bandung. Tá, mas o que foi a conferência de Bandung? Essa conferência é muito importante para vocês entenderem o cenário que vai se configurar dali para frente. Tá? É nessa conferência que eles vão cravar o termo de terceiro mundo. Hoje que a gente vê tanto se falar, e primeiramente aqui ele estava alinhado com os países do Sudeste Asiático, da Ásia, né, e aqui da África, mas ele também pode ser estendido para os países da América Latina, como o caso do Brasil, Argentina, tá? E aí o que vai ser proposto nessa conferência, formada por todos esses líderes, né, dos países recém-criados? Eles pregavam primeiro anticolonialismo. Eles não queriam ser mais colônias e queriam estar longe do espectro da influência dos países que os colonizaram. Segundo, esses países sofriam forte racismo, tá? Seja no caso dos japoneses, os chineses, aqui os integrantes dos asiáticos, como também dos africanos. E que também estavam alinhados com o anticolonialismo é o que? Eles eram contra o imperialismo econômico. Eles não queriam mais ser colônia, mas também não queriam ficar refém de ter que comprar produtos estrangeiros, estar refém tanto do mercado externo e das imposições das grandes potências, tá? E aí o que a gente vai ter principalmente como desafio? Foi um movimento, eles se reuniram lá, fizeram. Só que os desafios aos quais essas nações estavam sendo impostas eram muito maiores. Então, assim, vamos parar para analisar. Foi uma conferência, eles declararam, falaram, ó, vamos tentar fazer o melhor possível para as nossas nações, diminuir as mazelas, né? Só que as condições internas não eram favoráveis. Porque se a gente pensar e voltar lá no neocolonialismo, principalmente aqui na África, muitas das divisões dos países aqui não respeitaram as diferenças internas desses territórios. Por exemplo, nesse país aqui.
a gente tinha uma hegemonidade étnica cultural muito grande desses povos. E isso vai suscitar depois, fazer com que tenham conflitos internos. Então, muitas dessas nações depois foram assoladas por guerras civis. E aí que vai ter muito de lado, a gente voltando ao contexto da Guerra Fria, o levante comunista contra o levante capitalista. E aí a União Soviética vai ajudar, né, não muitas vezes diretamente, mas indiretamente, né, eles vendiam armas. O rifle AK-47, para quem joga videogame e está acostumado com ele foi o grande marco desse período. Desde o do final da Guerra Fria até mais ou menos 1990, os anos 2000, em que os conflitos, principalmente nessa região, tinham essa arma como característica, né? Então eles se reuniram, proclamaram que eram os países do terceiro mundo, tentaram ali propor ações, mas a gente tem que entender o quê? Que as diferenças e as disparidades internas vão ser muito grandes. Isso vai dificultar muito esse começo, né, dos países e vai fazer com que muitos deles sejam subdesenvolvidos até hoje, não tenham conseguido desenvolver suas indústrias, não tem às vezes um mercado interno muito forte, os seus habitantes trabalham em condições precárias e a mão de obra não é tão qualificada, uma série de questões que vocês veem melhor com a geografia, tá? E aí, o caso mais emblemático que geralmente as provas trazem é o caso da Índia, tá? E aqui eu trouxe com mais cuidado porque é o que geralmente costuma aparecer. Existem números, Congo, Angola, outros países, mas assim, se a gente for trazer um por um, a gente fica aqui até amanhã e a prova às vezes nem traz isso pedindo quem foi, quem libertou. Tá? Mas esses casos mais emblemáticos a prova costuma trazer, principalmente com charges. Tá? No final dessa explicação eu vou trazer uma questão de prova com a charge. Então vocês têm que estar atentos para vocês interpretarem aquilo que vocês verem aqui para o que tiver na charge. E muitas vezes a pergunta não traz nenhum texto. Tá só a charge lá e aí vocês têm que interpretar pelo que vocês sabem, tanto do contexto como do que está ali na prova. Tá? Então voltando para a Índia, a gente tem o que? A Índia era uma colônia inglesa, tá? Uma das mais famosas, junto depois também com Hong Kong, também é um caso mais emblemático de uma colônia inglesa, tá? E essa dominação vai se estender por longos períodos, né? A gente vê aqui, ó, desde o século XIX. E aí lá, a Índia, percebendo que a Inglaterra estava fragilizada, ela vai tentar se organizar para tentar reivindicar sua independência. E aí, quando eu falei que os países geralmente eram assolados por diferenças étnicas, culturais, vai fazer com que esses grupos se reúnam e formem partidos políticos. Foi o que aconteceu aqui, ó. O Partido do Congresso, tá? Ele era composto pela maioria hindu e foi criado no ano de 1885 como uma resposta à tentativa da Inglaterra de impor ainda mais a sua dominação. E aí o que eles fizeram? Tô fraco, não estou exercendo mais meu poder. Vamos fazer o seguinte, vamos coroar a Rainha Vitória como imperatriz da Índia para mostrar, ó, a gente ainda exerce influência, a gente ainda é forte. Só que a Índia percebia que aquilo não era a realidade. Ela viu, ó, eles estão enfraquecidos, eles estão fazendo isso para impor maior restrição, maior controle, mas eu acho que a gente pode brigar, vamos, a situação do jeito que está não dá mais, vamos se unir. Por outro lado, os muçulmanos, vendo os hindus se unindo politicamente, vão fundar a Liga Muçulmana, tá? Que como o próprio nome já indica, representava a população islâmica. E aí, ó, vocês têm que estar atentos para essa figura aqui, Mahatma Gandhi. Gandhi vai estar sempre presente nessas charges. E quando a gente trata
da descolonização afroasiática, trazendo o caso da Índia, ele é o principal nome que vem à tona. Ele vai ser um grande líder, tá? E a característica principal que vocês têm que entender é que ele era pacifista. Ele pregava, aqui como eu escrevi, a não violência e a desobediência civil, mas ele era pacifista. Ele vai fazer greve de fome, vai fazer caminhadas. Eles muitas vezes andavam até descalços e com os tecidos rústicos indianos, tá? Com marchas como forma de protesto, mas tudo pregando no princípio do quê? Da paz. Ele vai liderar esses boicotes, tá? Naquele contexto que eu já trouxe para vocês, principalmente dos tecidos. E aí ele vai pregar o quê? O apoio ao mercado interno, às manufaturas internas. Então eles falavam que, ó, vamos deixar de usar os produtos industrializados ingleses e vamos usar os tecidos indianos. E o mais emblemático desses boicotes vai acontecer aqui, ó, em 1920, quando ele liderou o boicote ao sal, que, de novo, era monopólio dos ingleses. Tá certo? E aí o que vai acontecer? A Inglaterra vai se ver enfraquecida, até que ela não consegue mais manter essa dominação. E aí vai chegar o momento que, em 1947, ela vai conceder a independência à Índia, que foi gradativamente, tá? Mas como a gente pode voltar aqui, a gente já vê que já tinham dois partidos de oposição, não só na política, mas no campo étnico e religioso. Isso vai se refletir também na configuração territorial da Índia, tá? Essa rivalidade vai se aumentar muito. Então aqui, nesse laranja mais escuro, a gente vê que os indianos vão ficar nessa região aqui, né, que é a maioria hindu, e a maioria muçulmana vai vir aqui, ó, para a área do Paquistão. Os budistas, por sua parte, vão vir para cá, para o Sri Lanka, tá? Eles também vão se opor à supremacia hindu e vão se refugiar aqui. Essa parte aqui, ó, que a gente pode ver que é um refúgio, não, né? Um resquício muçulmano nessa maioria hindu, vai se rebelar contra a Índia. Porque se a gente vê aqui, ó, ele está cercado e não consegue exercer tanto a sua supremacia, e isso vai dar a origem a um conflito. Tá? Aqui em 1970, né, anos mais tarde, eles vão brigar pela sua independência. E aí, ó, isso vai dar origem a Bangladesh. Tá bom? E aí, o que a gente tem que trazer aqui como detalhe? Esses conflitos, essas guerras civis, vão deixar profundas marcas nos países. E no caso da Índia, olha como é que esse número é assustador. Chegou a mais de 1 milhão de mortes. Tá? Então você vê que o fato das potências saírem e não deixarem a casa arrumada, sei lá, ter feito indústrias, ter investido, ter apaziguado esses conflitos, só fez com que algo que já era extremamente precário caísse em condições ainda piores, tá? E aqui é algo que eu já falei, né? Que eles tentavam, depois das suas independências, se organizar, mas era muito complicado diante de todos esses fatores. E aqui, por último, tem dois detalhes. Primeiro, a Índia, além de tudo isso que eu falei, ela tem um sistema rígido de castas. Quem lembra de novela,
Foi uma novela famosa da Globo que trazia, agora eu não lembro o nome, mas que trazia os Dalits, que, que eram, que não tinham os direitos, e aí só os ricos que usufruíam de tais coisas. Então, assim, é um outro sistema, né, que é uma pirâmide social que não tem muita mobilidade, que vai ainda agravar ainda mais esse cenário. E aqui, por último, vocês têm que estar atentos a esse território aqui em cima, que vai se configurar o quê? Na Caxemira. Isso vocês veem melhor em geografia, tá? Mas como que está aqui nessa parte de Paquistão, de Índia, e é uma coisa também de atualidades. É uma região de constante conflito, porque ela é reivindicada pela Índia, mas a China é quem administra e que fala que é dona, e o Paquistão também tem controle. Então você vê aqui, ó, parte está sob o controle da Índia, parte sob o controle do Paquistão e parte pelo controle da China. Uma tríplice fronteira na qual que a Caxemira está inserido, tá? Isso aqui tem muita teve influência também na questão do Estado Islâmico, a questão nas guerras, mas dei uma olhada depois com calma, porque esse ano, agora recentemente, em agosto, setembro, estava havendo movimentação das tropas para essa região, tá? Para Enem, eu acho difícil, porque a prova está mais ou menos pronta, né? Eles já têm o banco de questões prontas, então a atualidade pode cair e pode não cair, né? Pode cair de outra forma. Mas essas coisas bem mais recentes, para quem vai prestar UFO e outras provas, é bom, sempre bom ficar atento. E aqui, por último, eu trouxe essa charge dessa questão, a questão da FUVEST, prova da USP de 2014 a 2015. Agora eu não estou lembrado. Mas ó, a primeira coisa, vamos ler o enunciado. Examine a seguinte imagem que foi inspirada pela situação da Índia de 1946. Então, ó, 1946. Se a gente voltar aqui, ó, só vai se formalizar a independência em 47. Então, quem lembrava disso tinha uma vantagem na questão e ajudar mais a interpretar. Mas se você não soubesse disso, você também, pelas alternativas e pela charge e aqui a legenda que ajuda, você conseguir interpretar. Primeiro aqui, ó, a gente vê a Índia ao centro e aqui a gente vê uma mulher com uma criança, né? Aqui o que pode ser um lobo ou uma hiena representando a fome e aqui um tigre representando o quê? A guerra civil, que é o embate entre esses dois povos, né? Tanto os hindus quanto os muçulmanos. E lá em cima, ó, a gente tem Gandhi, que era a principal figura dos hindus. E aqui, ó, ele ainda escreve, né? Muslim, que é muçulmano, segurando o quê? A nova Constituição. E aí ele vai estabelecer o seguinte no comando: a leitura correta da imagem permite concluir que ela constitui uma crítica. Então a charge, principalmente quando a gente pega a charge em prova, eles estão trazendo uma crítica ou um apontamento a determinado fato histórico. E a gente tem que associar a crítica ao acontecimento e o que a prova traz, tá? E aí, dentre todas essas alternativas, a gente vai ter o quê? Que a correta é a letra D. Aos políticos que, distanciados da realidade da maioria da população, não seriam capazes de enfrentar os maiores desafios que se impõem à união do país. Ah, mas por que essa? Se você ver, ó, eles estão cá em cima, distante do povo, né? Eles estão debatendo ali entre eles não estão olhando para os principais problemas, tá? Que aí depois quem quiser ler com calma, tentar fazer a questão com calma,
Tá aqui a resolução, tá? Aqui eu trouxe mais para ilustrar. Mas essa primeira parte é basicamente isso. Continuando, então, a gente vai voltar à nossa linha do tempo, tá bom? E aí, ó, a gente vai ter aqui como marco 1949, a proclamação da Revolução Chinesa, tá? Então, vamos lá. Para a gente entender esse episódio da história, a gente tem que ficar atento aos antecedentes, né? Até que a gente chega até lá em 1949. Então, entre 1898 e 1901, tem essa revolta, a revolta dos Boxers. Provas específicas, repito, às vezes cobram com maior detalhes isso, mas aqui não é o nosso foco, tá? Foi uma revolta que estava ali contra o domínio da Inglaterra, e ela é importante pelo quê? Eles não vão sair vitoriosos, mas ali nasce aquela chama de espírito nacionalista. E o principal aqui, ó, a luta anti-imperialista. Isso vai se refletir tanto que na potência, que no caso que era a Inglaterra que estava dominando eles, né? E aqui no caso também vai se refletir internamente, porque em 1911 eles vão depor o imperador da China, proclamando a República Chinesa, tá? Outro fato que tem que ser explorado e ao longo dos antecedentes vai ser muito marcante é o que? A presença da influência e a pressão imperialista japonesa. Como vocês vão ver no mapa daqui a pouco, o Japão está muito próximo da China. E eles vão invadir depois, ao longo dos episódios que eu vou narrar para vocês, e vão exercer uma influência e uma pressão muito forte. Isso fez com que esse sentimento nacionalista ficasse um pouco freado. Vamos supor assim, jogou um balde de água fria, tá? Mas não por muito tempo, mas foi importante. Aqui não vai ser muito diferente da Índia. Vão ter dois partidos rivais. Primeiro, o Partido Nacionalista, o Kuomintang, tá? Que tem esse símbolo aqui. Isso é bom vocês ficarem atentos, porque às vezes, que nem eu falei, aparece numa charge e aí vai ser um elemento semiótico. Você tem que interpretar a imagem para saber o que significa. E às vezes pode vir com legenda, pode vir sem, tá bom? Eles vão fazer o quê? Como era um partido de cunho nacionalista, eles vão pressionar, né, a população vai clamar contra a presença dos japoneses. Por outro lado, a gente vai ter o quê? Os grevistas, que em 1920 vão fundar o famoso PCC, que aqui é o quê? O Partido Comunista Chinês. E o principal expoente vai ser esse carinha aqui, ó, Mao Tse Tung, tá bom? Continuando, 1925, esse cara aqui, ó, que do lado de Mao Tse Tung, nessa parte dos antecedentes vai ser peça-chave, Chiang Kai-shek vai assumir o Kuomintang. E aí, qual que vai ser o foco dele? Combater os comunistas, tá? Esse embate entre comunistas e japoneses vai ser a peça central até que a revolução seja proclamada, tá? E aí, diante dessa pressão e perseguição contra os comunistas, eles vão se voltar para o campo, vão se refugiar no campo, onde eles tinham maior apoio, né, entre a população camponesa, e vão proclamar lá no leste a República Soviética da China, que tinha como sua bandeira essa aqui, tá? E como todo partido comunista, né, eles tinham a intenção de que levar o sistema, a igualdade, todos aqueles ideais para todo o país. Só que, o que a gente viu? Que disputas internas, essas guerras civis, enfraquecem o país e faz com que ele fique frágil, debilitado. E aqui no caso, essa fraqueza vai ser explorada pelo Japão. O Japão aqui em vermelho, né?
vai invadir a região da Manchúria, que lá na língua deles era chamado de Manchukuo, tá? Isso aqui vai fazer o quê? O governo do Kuomintang, Chiang Kai-shek, agora vai ter dois inimigos. De um lado, os japoneses e do outro, os comunistas. Tá bom? Isso em 1931. Primeiramente, Chiang Kai-shek, junto com o Kuomintang, não vai querer enfrentar a China. A China não, perdão, o Japão. Porque falar, eles estão numa região ali, vamos supor assim, pequena, né, em relação à China toda. Então vamos combater o inimigo do comunismo, que é muito mais perigoso do que os nossos estrangeiros, os inimigos estrangeiros. Porque se a gente for pensar, ó, eles estavam aqui, ó, na Manchúria, cá em cima. O comunismo ameaçava o país inteiro. Porque se eles derrubassem o Kuomintang, eles iam tomar o país. Agora o Japão não, o Japão teria que. O Japão é pequeno. Imagina para eles tomarem todo esse país e fazer a influência. Aqui também tinha uma guerra ideológica, que era muito forte. Então ele vai fazer o seguinte: vou optar por acabar com o comunismo. E aí o que vai acontecer? Mao Tse Tung, né, que aqui está representado nessa figura, vai percorrer grandes distâncias pelo campo, que é onde ele tinha apoio, buscando aumentar, espalhar a sua influência, tá? E aí o que vai fazer? Como no campo ele tinha maior prestígio, ele foi se tornando uma ameaça cada vez maior. O Kuomintang não conseguia vencer eles, só que por outro lado, eles também não conseguiam combater os japoneses lá na Manchúria. E aí o que a gente tem três peças aqui, né? Os japoneses, Kuomintang e PCC. O PCC e o Kuomintang tinham um inimigo comum, que eram os japoneses, que ameaçava a supremacia chinesa. Então aquela velha máxima, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então o Kuomintang vai ceder parte do exército para o PCC, né? Parte cedeu o comando, para que juntos o Partido Nacionalista com o comunista pusesse fim à presença japonesa, tá? E é o que vai acabar acontecendo quando o Japão vai se render em 1945. Só que aí vai ocorrer uma reviravolta. Em 46, Kuomintang vai ser o vira-casaca. Porque, já acabei com a ameaça japonesa, então vou acabar com a ameaça comunista. E aí ele vai pedir apoio para os Estados Unidos. No contexto ali, na iminência, 46, o começo da Guerra Fria, os Estados Unidos vai fornecer tanto apoio bélico como financeiro. A União Soviética, fiquem atentos a esse detalhe. Lembra que eu falei que eles tinham uma forte influência na Europa Oriental, ali, no período da Ucrânia, né, naquela faixa ali de território? Eles vão ficar receosos, porque se eles apoiassem a China, olha o tamanho da China, olha o tamanho da expressividade e o que a China depois viria a se tornar, era provocar os Estados Unidos. E aí a União Soviética ficou receosa do seguinte: eles estão apoiando, se eu apoiar também, eles vão fazer uma ofensiva. E aí eles vão pegar no meu ponto forte para tentar me enfraquecer, que era o quê? O leste europeu. Então, nesse momento, a União Soviética vai fazer vista grossa, tá? Ela não vai apoiar assim incisivamente os chineses na sua luta pelo comunismo. Chiang Kai-shek vai ser como um traidor. E aí, o que é legal nesse episódio é que o partido dele e eles vão fugir para essa ilha de Formosa, que é onde eles vão depois vai vir a ser a província de Taiwan, tá? E aí os comunistas expulsando eles e tendo fim à presença japonesa, vão proclamar a República Popular da China. E aqui a gente tem que se atentar a esse fato. Primeiro, é o que eu falei, sem o apoio
da União Soviética, que fez vista grossa, e como os nacionalistas não tinham perdido e era um tamanho de um país declaradamente comunista, vai sofrer o quê? Um pesado boicote dos Estados Unidos. Tá? Esse slide é mais a título de contextualização, tá? Você não precisa saber ao fato, as datas, mas medidas que foram tomadas por Mao Tse Tung ao chegar ao poder, que vão definir os meandros da economia e da política naquele primeiro momento. Tá? Ele precisava fazer com que o país crescesse. E aí ele vai tentar agora buscar uma parceria que seja econômica com a União Soviética. E aí ele vai assinar esse tratado de amizade, aliança e ajuda. Mas já adianto, foi um tratado bem tímido. Tá? Depois, quando a gente chega aqui, ó, no grande salto para frente, que era como se fosse, vamos supor, algo parecido o Juscelino Kubitschek, os 50 anos em 5, né? Fazer amplas medidas para ampliar o desenvolvimento e tal, só que aqui no caso era mais voltado para a agricultura, né? Para aumentar a produção de alimentos, por quê? Porque a população era muito grande e a fome era um dos problemas desse país. E aí o que fez? A União Soviética cedia, ela vendia os produtos, as máquinas, né, a preço de custo, e também eles mandavam técnicos, tá? Só que vão começar os atritos, e aí depois eles vão parar de cooperar, tranquilo? Aqui a gente tem algo típico do comunismo, que eles vão tomar os meios de produção e vão promover a reforma agrária. Tá? O plano quinquenal também vai ser nesse sentido. Primeiro investir na produção industrial, né, agora nacionalizada, e a partir que a reforma agrária é feita, eles vão coletivizar a agricultura, fazer com que todos pudessem praticar. Tá? E aqui a propriedade privada foi abolida. Aqui ó, é o ponto-chave, né, como eu já adiantei. O tratado foi muito tímido, né? Foram realizados só 2 empréstimos. Eles vendiam a preço de mercado as mercadorias e enviavam os técnicos para auxiliar, né? Porque eles tinham maior qualificação. Só que Stalin vai morrer e Khrushchev vai ascender ao poder. E a política de Khrushchev era o quê? Desestalinizar. Fazer tudo aquilo contrário ao que o Stalin promovia. Né? Isso internamente. E externamente, ele pregava pela coexistência pacífica com o Ocidente, porque para ele ele achava que era mais proveitoso. Tá? E aí o que vai acontecer? Diante daqueles amplos embargos dos Estados Unidos, né? Com medo que o comunismo se espalhasse no Sudeste Asiático, que é o que eu falei, se a gente voltar aqui ao tamanho da China, olha a influência que ela tinha aqui, Laos, Camboja, Vietnã, Tailândia, Mianmar, Nepal, olha a influência que esse país vai ter diante deles. Vai aumentar cada vez mais os embargos. E aí os soviéticos se viram, nesse momento agora com esse novo governante, eles se depararam e falaram, é melhor a gente não provocar ainda mais os Estados Unidos. E havia um acordo, né, que eles forneceriam a tecnologia nuclear lá em 1957, quando eles assinaram, e eles se recusaram. E depois de 5 anos, as relações se esfareceram, foram rompidas. Tá? E aí o que acontece? Mao Tse Tung, isolado de um lado, sem o apoio da União Soviética, principal expoente comunista. Os Estados Unidos fazendo um forte embargo. O que vai acontecer? Ele vai ter forte oposição internamente. E aí, como que ele faz para minar essa oposição interna? Ele vai se lançar da Revolução Cultural, que, em outras palavras, era
exaltando a figura dele próprio e do comunismo. Era uma ampla lavagem cerebral. Semelhante hoje ao que a gente vê na Coreia do Norte, aqueles amplos desfiles e o culto ao líder, ao comunismo, era mais ou menos semelhante àquilo, tá? E ele vai usar como massa de manobra a população, né? E vai usar todo esse apoio contra os seus adversários políticos. Só que ele não vai ficar restrito a isso. Ele vai perseguir também. Houve a perseguição política dos seus adversários, tá? Uma vez que ele eliminou esse inimigo interno, que era a oposição, ele se voltou à política externa. Então ele estava isolado da União Soviética e sofria embargos com os Estados Unidos. Os Estados Unidos viram o seguinte: olha, eles romperam com a União Soviética. E aqui, se a gente vê, já é outra andar da carruagem da Guerra Fria. A gente já está em 71. E aí, a ONU vai aceitar a entrada da China com o apoio do Nixon. Tanto que o Nixon vai fazer até uma viagem para a China. Tá? Ele vai até lá visitar o Mao Tse Tung e vai estabelecer o rompimento desse isolacionismo, né, os embargos. Para quê? Como forma de provocar e atingir a União Soviética. Tá? Mao Tse Tung vai morrer em 76, mas se a gente vê de 49 até 76, as consequências do governo dele vão ser nítidas. Primeiro ponto, uma alta produtividade alimentícia, tá? Aumento da expectativa de vida, que era um país tipicamente pobre, camponês, mas ele vai fazer com que isso melhore um pouco e vai aumentar. A expectativa de vida era muito baixa antes da Revolução, tá? Outra característica, partido único. Lá só tem o Partido Comunista. E vão ter fortes gastos do Estado com a indústria bélica e o exército, algo tipo também do governo comunista. Depois vão ter outros governantes, tá? Aqui eu só citei, mas o que vai acontecer? Uma modernização em amplos campos. Na economia, só que em diversas áreas, seja na indústria, na agricultura, na ciência, na tecnologia e na defesa. E aí você se põe no lugar de um cidadão chinês. O processo passa por uma modernização, uma diferença de perspectiva dos horizontes. Tudo que eles tinham de percepção estava mudando. Só que na política não mudava. Eles não tinham direito algum. Forte censura, repressão, não tinham direito de votar, tal. Então aquilo vai suscitar revoltas. E aí eles vão fazer o quê? Protestos. Por que vocês estão modernizando uma coisa e não podem modernizar a outra? Tá? E aí o mais emblemático deles vai acontecer em 1989, tá? E essa foto é bem famosa. Tem até representação dela em figura de Lego, às vezes. Tem várias releituras, que é chamado O Homem Desconhecido, né? Que é os protestos na Praça da Paz Celestial. Mas foi basicamente isso, tratando-se da Revolução Chinesa. Tranquilo? Aí quem tá de novo, ó, a nossa velha e boa companheira Linha do Tempo. E depois que a gente viu a Revolução Chinesa, a gente vai ter um episódio emblemático. Já adiantando, ele é bem curto, tá? Ele não tem tantos detalhes e tanta relevância assim entre a linha de acontecimentos, mas algumas informações são marcantes e às vezes aparecem na prova. E isso aqui é uma parte fácil que ajuda a resolver as questões, certinho? Então, em 1950, vai ter início a Guerra da Coreia, que vai ser o primeiro grande conflito da Guerra Fria. Com o final
da Segunda Guerra Mundial, os japoneses, se a gente pôr o mapa aqui, ó, a Coreia está entre o Mar do Japão e o Mar Amarelo. E o Japão estava aqui, ele dominava essa área. Ele vai ser derrotado e aí a Coreia do Norte vai ficar para a União Soviética e a Coreia do Sul vai ficar para os Estados Unidos. A divisão foi marcada a partir do paralelo 38 Norte. Isso aqui é importante pelo seguinte: muitas vezes esse conflito, às vezes não vem a Guerra da Coreia, mas vem o conflito do paralelo 38 Norte, ou a Guerra do 38 Norte. Então, se você não lembrar, você vai, da onde que é isso? Que guerra que é essa? Você nem sabe do que está falando. Então, é uma outra maneira de denominar o evento, tá bom? Então, aqui é uma sequência de ataques, tá? Os norte-coreanos, inspirados pela proclamação lá da criação da República Popular da China em 49, vai fazer a invasão do sul, da Coreia do Sul, que era a parte capitalista dominada pelos americanos. E percebam o seguinte: lembra que os americanos ficaram com medo quando a China proclamou a revolução? A União Soviética ficou com medo de apoiar diretamente, porque sabia que haveria uma retaliação, tal. Aqui já era diferente, porque como houve uma divisão e teoricamente esse era um território dos soviéticos e esse dos americanos, era tido como uma invasão direta. Então exigia uma resposta mais efetiva, né? Tanto que aqui foi o primeiro conflito que houve a ação militar efetiva. Esse mapinha aqui, ó, é bom para a gente entender. Então, aqui em maio de 1850, há essa divisão, tá? No paralelo 38 norte. E aí, em setembro de 1950, o exército aqui na parte vermelha vai invadir o sul, tá? E olha para você ver o tanto que eles foram ofensivos. Eles conquistaram o país todo, quase, em 3 meses. Só que isso não vai ficar barato. Vai vir os Estados Unidos, vai lançar uma ofensiva e vai fazer o caminho contrário, vai ocupar quase todo o país, tá? E aí depois a China vai apoiar, tá? Aqui a gente já vê que isso tem a ver com o território, né? Porque a China era um aliado e estava aqui, ela vai ajudar no conflito. E aí depois, em 51, os Estados Unidos vão ter uma resposta, mas vai ficar muito naquilo semelhante da Primeira Guerra Mundial. Não vai ter muito ganho nem para um lado nem para o outro, tá? E aí, olha que legal. A gente já viu o efeito da morte de Stalin e o Khrushchev na relação da União Soviética com a China, que eles romperam relações, que eles queriam a convivência pacífica com o Ocidente. Aqui teve essa influência também. Como a União Soviética era responsável por essa área e houve essa mudança interna dentro da União Soviética, a gente vê que eles vão optar pela paz e vão fazer um acordo, né? Esse armistício, que foi chamado de Palm-Murron, aqui um fato interessante é que essas duas nações elas viviam em guerra até pouco tempo, porque elas assinaram esse armistício, mas quando se assina o armistício é como se fosse um suspender da guerra, né? Mas não foi assinado um acordo de paz. E isso com o Trump, quando ele veio na visita lá ao Kim Jong-un, foi a primeira vez que houve essa aproximação, houve diálogo, tá? Depois de tanto tempo, você vê isso, foi em 53, 2018, 2019 que houve
se eu não estou enganado, que houve esses episódios, o Donald Trump indo lá e estabelecendo um diálogo. Só que, como em outras guerras, a gente tem que atentar ao fato das perdas humanitárias. Aqui vai ser tanto para os sul-coreanos, quanto para os norte-americanos, chineses e os norte-coreanos. Tá? A gente vai ver que eles sofrem uma baixa muito grande. Dando sequência, a gente tem o quê? A famosa Revolução Cubana, em 1959. E essa aqui, vamos supor, ela junto com a Guerra do Vietnã, são os dois eventos mais emblemáticos que a gente tem na Guerra Fria. Para entender, a gente tem que voltar aqui no mapa, tá? A gente vê que Cuba vai estar no quintal dos Estados Unidos. Essa expressão vai ser usada, tá? Depois. Vocês vão ver que é usada entre aspas, mas ela tem uma relevância nas provas, que é a região que seria aqui do Golfo do México, entre o Golfo do México e o Mar do Caribe, tá? E as colônias espanholas foram conseguindo as suas independências, e Cuba foi uma das últimas. E ela conseguiu mediante o quê? Ao auxílio dos Estados Unidos, na política do Big Stick. Só que, a partir do momento que os Estados Unidos ajuda, ele vai impor suas condições. Ele não estava fazendo aquilo ali de graça. E aí que vai ser aprovada a emenda Platt, na qual aqui eu ainda coloquei até com outras cores, para vocês ficarem atentos, que o governo americano vai ter o direito de intervenção militar a fim de assegurar os interesses americanos na região. E como é que eles vão efetivar isso? Implantando a base de Guantánamo. Tá? Havia também uma prisão de segurança máxima no território cubano, tá? Administrada pelos Estados Unidos. E aqui, ó, se a gente olhar no mapa, ela está bem aqui embaixo. Nessa região aqui está mais ou menos marcada aqui. É onde ela fica, que é a placa da entrada da base. E aí, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vão ter não só parte do controle político, mas também do econômico. E essa forte influência e esse controle vão suscitar o quê? A insatisfação popular. Porque pensa o seguinte, eles já tinham aqui, ó, olha esse número, 1/3 da economia do país era controlado pelos americanos. E aí eles vão vir e vão indicar um ditador, que era o general Machado e Fulgêncio Batista. E olha o tanto que o período de governo dele vai ser longo, de 34 até 58. Aí você imagina essa população, que já era pobre, vivia sob o controle espanhol, já não tinha tanta riqueza. Aí vem os Estados Unidos, toma o lugar que, vamos supor, era da Espanha, de metrópole, começa a exercer o seu poder, aí coloca um ditador, ou seja, você tinha repressão dos dois lados, tanto externamente quanto internamente. E aí vai suscitar o quê? Revoltas. E um desses expoentes vai se dar o quê? Na figura de Fidel Castro. Tá? Aí em 1953 ele vai se reunir com um grupo de jovens e vai tentar ocupar um quartel em Santiago de Cuba. Ele vai ser preso, tá? E aí depois de 2 anos ele estava foragido no México, ele vai voltar para Cuba, de novo liberando um grupo, só que agora um grupo guerrilheiro mais organizado, tá? Eles vão invadir aqui nessa área, vão ser quase que totalmente aniquilados. Olhe pelos números, eles eram 72, 60 vão ser mortos e só 12 vão sobreviver. E aí eles vão se refugiar na Sierra Maestra. E aí o que eles vão fazer? Lembra lá da Revolução Chinesa? Que o Mao Tse Tung vai andar lá no campo, vai atrás dos camponeses, porque o comunismo e todo aquele discurso do socialismo, né, ele fazia sentido e a insatisfação popular no campo também era grande. O clamor popular a esses revoltosos ia ser grande. Eles vão se valer dessa estratégia. Eles vão percorrer quase todo o país, recrutando e conseguindo o apoio popular, tá? Vão ter alguns conflitos aqui nesse meio caminho,
Você vê, eles saíram lá de baixo de Sierra Maestra, passaram até que eles vão invadir Havana em janeiro de 1969 e vão fazer com que Fulgêncio tenha que fugir para os Estados Unidos, tá? E aí vai acontecer o quê? Fidel vai tomar o poder. A partir do momento que ele toma o poder, com os líderes da guerrilha, aqui a figura de Che Guevara, né, ao lado de Fidel, a gente vai ter o quê? Que ele vai tomar medidas semelhantes ao que Mao Tse Tung fez, partindo dos princípios socialistas, fazendo uma reforma agrária, nacionalizar as empresas que eram estrangeiras. Aqui a gente tem um pouco mais do uso da violência, né? Ele vai fuzilar os colaboradores do regime deposto, ou seja, quem apoiava o Fulgêncio, Fulgêncio Batista, isso, né? Isso, só para não falar o nome errado. E também vai perseguir os opositores que ele tinha. Tá? Nesse primeiro momento, sempre que a gente fala de Cuba, a gente tem que lembrar de uma palavra: embargo. Aqui, primeiramente, vai ser um embargo que vai suspender a importação do açúcar. Mas no próximo slide, a gente vai ver que esse embargo vai continuar e cada vez mais forte. E aí, o que vai acontecer? Lembra que a União Soviética não quis apoiar a China? Não quis se envolver? Mas agora, Cuba era interessante ela apoiar. Por quê? Porque Cuba estava no quintal dos Estados Unidos. E ali era uma forma de exercer forte pressão na Guerra Fria. Tá? Da mesma maneira que, por exemplo, se os Estados Unidos fosse lá na Europa Oriental, na Ucrânia, vamos supor que ele faz divisa com a Rússia. Então, era uma maneira de dar um passo na frente na Guerra Fria e estar no quintal do inimigo. E aí, o que vai acontecer? John Kennedy, presidente, JFK, né, que é como ele é chamado também, vai romper as relações com o governo cubano. E olha que legal. A gente sempre vê em filmes toda aquela questão da CIA, que eles vão, tem os agentes infiltrados, eles vão, aniquilam os governos, aquele monte de tiro, agente infiltrado e tal. Isso aqui vai acontecer. Eles vão apoiar um grupo de exilados cubanos, tá? Só que é o episódio da Baía dos Porcos. Cuba vai aniquilar essa invasão, né? O episódio que ficou conhecido como uma tentativa de invasão na Baía dos Porcos vai ser aniquilado por Cuba rapidamente. E aí o que vai acontecer? Já que os Estados Unidos tentou invadir Cuba, Fidel vai ser um adepto ferrenho do comunismo, aliando-se ainda mais à União Soviética e fazendo oposição cada vez maior aos Estados Unidos. Aí o que os Estados Unidos têm que fazer? Não, se a gente suspendeu o açúcar, agora a gente vai ter que fazer um embargo cada vez maior. E aí faz olha aqui, atente-se ao fato, antes era só o açúcar, aqui agora um bloqueio total, tá? E também vai fazer com que os seus aliados tirassem Cuba da Organização dos Estados Americanos. É como se fosse o Mercosul, um bloco econômico, uma organização econômica para facilitar e estreitar relações no comércio. Tá? E aí vai ter o episódio mais crítico da Guerra Fria, que é a chamada Crise dos Mísseis, que também foi um episódio de 13 dias, tem até um filme, depois se vocês quiserem procurar para assistir, que é 13 dias que abalaram o mundo. Tá? Porque aqui a Guerra Fria ficou no momento do ápice de tensão. Ficou na iminência de haver uma guerra nuclear que ninguém sabia se ia soltar míssil e partir a Terra em dois. Tá? E aí o que vai acontecer? Os soviéticos vão instalar esses mísseis nucleares em Cuba. E aí os Estados Unidos vai pedir para que eles retirem, né, imediatamente. Imagina, você tem um míssil nuclear ali no seu quintal. Se eles disparassem, não dava nem 5 minutos, já estava ali perto da Flórida, ali embaixo naqueles territórios. Se a gente voltar aqui, ó, aqui Miami onde está, ó Cuba onde está, um míssil nuclear em questão de minutos atingiria a população americana, tá? E aí, como eu falei, foi uma queda de braço muito forte, tá? Essa charge é muito famosa, veja essa capa da revista Veja,
né? Um dia que chegamos perto do fim. E aqui tem toda a... Isso aqui é legal de fazer, uma análise semiótica, se a gente ver, ó. A gente vê que a representação da bandeira de Cuba, tá? Vocês têm que aprender a interpretar as imagens, que isso faz a diferença. Kennedy tá no meio do conflito e Cuba e a União Soviética estão nas mesmas cores, mostrando o quê? Que eles eram aliados e ele aqui não era, tá? Então, todo esse jogo de semiótica, às vezes na prova não vai vir assim colorido, mas é bom vocês terem essas sacadas, porque ajuda. Às vezes a questão explora isso. E o tom era muito agressivo. Por quê? O JFK afirmava que eles iam destruir a União Soviética 3 vezes, com todo o poderio nuclear que eles tinham. E os soviéticos falavam que, ó, um botão que apertar acaba com a América. Tá? O Khrushchev, então, recua. E aí os Estados Unidos, diante dessa tensão e essa iminência de ameaça ali da União Soviética na América, ela vai fazer o quê? Esse programa, Aliança para o Progresso. Que aí ela vai estender a sua área de influência não mais aqui para a América Central, mas também para a América Latina como um todo, para evitar que a União Soviética viesse aqui e influenciasse demais esse país. E já pensou, se Cuba tivesse míssil aqui, a Venezuela, Brasil, então assim, ficava complicado para o governo americano. Tanto que depois, quando vocês estudam ditadura, vocês veem que teve forte influência, interferência americana dentro das ditaduras na América Latina, para tentar combater ao máximo o socialismo comunista. Bom? Então vamos lá, galera. Vamos para a última parte da nossa aula, que é a Guerra do Vietnã, um dos conflitos mais emblemáticos desse período. Não só pelo forte clamor social que vai ter pelo fim da guerra, tá? Como a gente vai ver, que é um dos pontos cruciais que as provas gostam, como também pela forte destruição que ela gerou no território do Vietnã e também pelo vasto número de soldados que vão ter suas vidas subjugadas no conflito. Tá? A primeira coisa que a gente tem que entender aqui com o Vietnã é o território dele. Ele está aqui inserido no Sudeste Asiático, tá? Aqui logo ao sul da China, próximo ao Japão e à Coreia também, e eles vão ter um forte alinhamento com os ideais socialistas. Tá? Isso é importante para a gente entender. Tá? Todo o conflito. Imagina o que? Lá em 49 a China faz a sua revolução, né? Ali em 53 há a Guerra da Coreia, e tudo isso vai influenciar, certinho? Aqui em 54 foi instaurada a Conferência de Genebra, que, semelhante ao que aconteceu lá na Guerra da Coreia, vai dividir o país em duas partes, o Vietnã do Norte e do Sul, através de um paralelo, aqui no caso, o 17 Norte. E aí, Viet Minh vai tomar conta do Norte e Bao Dai toma conta do Sul. Só que, dali 2 anos, haveriam eleições, tá? E quem ganhasse reunificaria o país. Os Estados Unidos, vendo que o Viet Minh, alinhado à China e os ideais socialistas, iria ganhar, queria frear essa onda vermelha que estava sendo instalada ali no Sudeste Asiático. Imagina, a China já era comunista, agora o Vietnã. No contexto da Guerra Fria, isso era o pesadelo dos Estados Unidos. E aí eles vão instalar uma ditadura. Eles vão fazer com que o governo do Sul instale essa ditadura. Vão tirar Bao Dai e vão colocar Ngo Di Diem. Saibam só o último nome, o Diem. Não diferente de qualquer ditadura, eles vão instalar uma perseguição política, uma repressão muito forte, que vai se expressar, olha aqui, em 70 mil pessoas mortas num período de 1 ano. Hoje a gente fica assustado com os números da pandemia, mas olha aqui, isso não era uma pandemia, isso era uma ditadura. 70 mil pessoas vão ser mortas. E essa forte repressão vai fazer com que surjam núcleos de resistência. Né? No caso aqui no norte, as guerrilhas comunistas. E aí já, em 57, vai estourar uma guerra civil contra
os comunistas do norte e os apoiadores do regime de Saigon. Saigon era como se fosse a capital do sul aqui do governo instalado, tá? Isso em 57. Em 62, os Estados Unidos, vendo que o Diem não ia ser capaz de controlar a guerra, os comunistas estavam avançando no mundo, vão enviar 10 mil soldados. Guardem no coração essa informação. Olha aqui, 62 são 10 mil soldados. Ao final da guerra, né, mais para frente, com o passar dos anos, esse número vai subir exponencialmente, tá? A gente vai ver que ele vai se multiplicar aqui por quase 50. E isso vai ser um fator muito forte na comoção social e na reivindicação lá dos americanos pelo fim da guerra, tá certo? Além do norte, a gente não pode esquecer que no sul também haviam núcleos de resistência, tá? Que aqui vai ser expresso pela Frente de Libertação Nacional, a FLN, apoiada pelos comunistas lá do norte, né? Eles estavam aqui lutando contra o próprio governo e eram apelidados pelos americanos de Vietcongs. Essa expressão é importante porque às vezes aparece nas provas, né? E aí vocês não ficam perdidos, que vocês já escutaram. Em 63 vai acontecer um fato que vamos supor assim, é o estopim, né, para toda essa comoção e reivindicação social pelo fim da guerra, não só internamente, mas como externamente, tá? Na qual os monges budistas, né, que são pacifistas, não são adeptos da violência, vendo toda aquela população sua sendo subjugada, vão atear fogo no próprio corpo. E olha a expressividade desse fato aqui. Imagina, isso foi noticiado, tal, repercutiu. Então imaginem o que isso geraria. Aqui tem outros delineamentos políticos no decorrer da guerra. O JFK, John, agora eu não lembro o nome do meio, é Kennedy, né? Ele vai ser assassinado, vai levar um tiro na cabeça durante uma passeata, né, uma carreata em carro aberto. E aí o Lyndon Johnson vai assumir. Por outro lado, lá no Vietnã, o Diem vai sofrer um golpe militar. Olha que engraçado, um golpe militar dentro de uma ditadura, né? E aí esses dois caras aqui vão assumir. Eu não me atrevo a falar o nome deles porque eu sei que eu vou falar errado. E aí, esse carinha aqui, o Lyndon Johnson, vai aumentar a ofensiva. Voltando aqui, ó, 62, 10 mil soldados. 65 a 68, olha aqui, esse número vai subir para 500 mil. E aí vem o ponto-chave. Os jovens nascidos depois do término da Segunda Guerra Mundial e o começo da Guerra Fria vão ser os responsáveis pelo movimento da contracultura. Eles vão ser lá os jovens de Woodstock. Eles vão pregar paz, amor, sexo, drogas, rock and roll, faça amor, não faça guerra, tá? Vão lutar, vai ser um movimento pela vida. E isso vai se refletir não só nos seus festivais, nas suas músicas, mas também em protestos. Eles vão protestar, né? E eram protestos pacíficos. Às vezes eles entregavam flores para os policiais que tentavam reprimir. Isso vai ter um forte clamor dentro da mídia, né? Os Estados Unidos, diante dessa grande insatisfação, falaram: vamos pôr um ponto final na guerra, né? Já que a gente está sofrendo crítica, se a gente acabar, não tem, se a gente matar a guerra de uma vez, não tem porquê. E aí o que vai acontecer? Isso aqui também é muito emblemático. Eles vão usar bombas napalm, que eram bombas incendiárias, tá? Essa foto aqui é famosa, menina napalm. Aí você vê as crianças fugindo, né, do bombardeio, em meio aos soldados. Os desfoliantes eram agentes químicos, né, lançados pelos helicópteros ou pelos aviões. Aqui nesse caso da guerra era mais helicópteros, como a gente pode ver aqui, ó, nessa imagem. Tá? Eles vão lançar, e aí o que vai acontecer? Os comunistas conheciam o território, então eles faziam emboscadas, faziam armadilhas, e os americanos não sabiam onde eles estavam. A partir do momento que você tira toda aquela folhagem das copas das árvores, se você faz um reconhecimento aéreo, você sabe aonde eles estão. E aí eles passam a informação via rádio, e aí é mais fácil, né? Na guerra a informação é a sua maior arma. Eles sabem onde eles estão, eles vão e atacam. Não tem mais o elemento surpresa. E o outro lado, né, que é o lado apelão dos Estados Unidos,
eles começaram a bombardear, massivamente o norte. Só que isso não vai surtir efeito. Lá em 68, o norte vai avançar muito forte sobre o sul, chegando ao ponto, olha aqui, eles ocuparam a embaixada americana em Saigon. E esse episódio ficou conhecido como Ofensiva do Tet. Os Estados Unidos, não contente, vai apelar de novo e vai bombardear mais ainda o norte. Só que um elemento crucial aqui vai ser o enfraquecimento interno do governo americano. Richard Nixon, tá, vai se envolver em episódios de corrupção, escândalos. Então isso vai fazer com que o governo internamente dos Estados Unidos perca força. E aí já em 73, né, vendo que não tinha muito para onde correr, eles vão assinar esse Acordo de Paris, pregando a retirada progressiva das tropas americanas. E aí, já em 75, né, a gente via que a vitória dos comunistas era questão de tempo. Eles tomaram Saigon, tá? E aí a cidade teve seu nome trocado para Ho Chi Minh, né? Depois, no ano seguinte, o país foi reunificado com o nome de República Socialista do Vietnã. Então, ao saldo final da guerra, foi uma guerra sem sentido, porque os Estados Unidos empreendeu recursos não só monetários, né, porque uma guerra era muito cara, mas como recursos humanos. Olha a quantidade de soldados que eles mandavam. No caso aqui eram jovens, e muitos deles morreram, né? Eles tiveram suas vidas roubadas, tá? E isso geralmente a prova traz. Ela gosta dessa contestação sobre os conflitos, né, que estavam acontecendo aqui na Guerra Fria. Vocês têm que levar para o coração, tá? E essa aula era isso, né? Detalhes de cada conflito, né, como esses episódios de ofensiva e tal, o nome de cada cara não são tão importantes, tá? Mas saibam o contexto de cada conflito, porque vocês sabendo isso, fica mais fácil de responder as questões, tá? Esse é um tema que volta e meia aparece no Enem, tá? Não é um tema que está ali carimbado todo ano como é ditadura, né, que ao longo do tempo vem sendo cobrado em quase toda a prova, né, a ditadura brasileira, mas é um tema que quando aparece faz diferença, tá? Então é isso. Qualquer coisa que vocês precisarem, a gente tá aí, certo?